Ei você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Aécio, eu sou médico, psiquiatra pela Universidade Federal da Paraíba e médico pela Universidade de Pernambuco. Sou atualmente coordenador da residência de psiquiatria da Unifip e professor da graduação na mesma instituição. Fui convidado, com muito prazer hoje, pela Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria do Oeste da Bahia, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, para falar um pouco para vocês sobre os benzodiazepínicos. Então, vamos pincelar os principais tópicos de interesse para o estudante de medicina sobre esse assunto, sobre esses fármacos. Sobre os meus conflitos de interesse, as minhas associações acadêmicas eu já relatei. Sou também membro da diretoria da Associação Brasileira dos Residentes em Psiquiatria e da Associação Mundial, a WNPT, de Jovens Psiquiatras e Residentes. Sou membro também do grupo de pesquisa em psicofarmacologia da Associação Europeia. E aqui eu trago uma inspiração para vocês, já que vamos falar de benzodiazepínico, uma droga, um grupo de drogas tão utilizado de forma até, digamos, off-label e também errôneo, muitas vezes. Trago uma fala do professor William Osler, que diz que um dos primeiros deveres dos médicos é educar as massas a não tomar medicações, principalmente medicações desnecessárias ou medicações que não têm indicação clínica para aquela determinada doença. Então, a gente tem que lembrar que são as drogas mais prescritas no mundo, então a importância de estudá-las é fundamental na graduação em medicina, na prática médica em geral. Ela tem propriedades sedativas, ansiolíticas, amnésicas, antiepilépticas e de relaxamento muscular. Daí também seu grande uso em todo o mundo, né? Já que ela tem tantas propriedades. Um pouco da história, o que é que acontece? Ela foi desenvolvida como uma droga mais segura, uma alternativa aos barbitúricos na década de 60, principalmente o diazepam e clordiazepam. Então, ela foi promovida inicialmente com esse potencial de baixa dependência, de boa segurança, e por aí vai. Chegou a ser o medicamento mais prescrito nos Estados Unidos já na década de 70, só que no final da mesma década descobriu-se o potencial de dependência dessa medicação. Do ponto de vista epidemiológico, aproximadamente 5% dos idosos, 5% da população em geral americana já fez uso de benzodiazepínicos, para vocês verem a prevalência do uso dessa medicação realmente é muito grande. E quando a gente fala em idosos, passa a 9%. No Brasil, estima-se que 10% da população adulta já fez uso. E 0,5% aproximadamente tem dependência no mundo. Então, é uma das dependências mais prevalentes no mundo. 35% continua o uso após 3 meses. Por que eu botei esse dado após 3 meses especificamente? Porque a enorme maioria dos benzodiazepínicos só foi aprovado pelas agências reguladoras para o uso até 3 meses. Aqui vem uma coisa que me chama muita atenção e que eu queria chamar a atenção de vocês. Pelo menos 50 pacientes a cada médico nos Estados Unidos tem uso crônico de benzodiazepínicos e pelo menos metade gostaria de parar. Até 30% do uso de benzodiazepínico é estimulado por médicos. Aí vocês me dizem, como assim, professor?
E eu explico para vocês. É quando aquela pessoa diz que tem uma ansiedade e o médico, ao invés de tentar fazer um tratamento específico, fica renovando receita de benzodiazepínico no posto de saúde. É quando, por, de certa forma, uma limitação técnica, termina-se usando benzodiazepínico por ter uma resposta, às vezes, mais rápida do que outras medicações. E por aí vai. Mas, gente, isso é muito importante. 30% estimulado por médico. E a cada médico, então, vocês, em média, se a gente considerar a prevalência norte-americana, vão ter 50 pacientes para cada um de vocês com uso crônico de benzodiazepínico. Isso é muito importante. Das características farmacológicas, a gente tem que lembrar que eles são moduladores alostéricos dos receptores GABA-A e aumentam a neurotransmissão GABAérgica. Talvez vocês ainda não tenham entendido nada disso, mas mais para frente nós vamos explicar um pouco dessa parte da fisiologia e da farmacologia. Tem alta lipossolubilidade, penetram facilmente o sistema nervoso central, graças a isso, né, quando é administrado via oral. A via IM é indicada aos mais hidrossolúveis, como midazolam e lorazepam, e a metabolização é principalmente hepática. Se a metabolização é hepática, nós temos que prestar atenção em qual população? Idosos e hepatopatas. Nesta população, o lorazepam e o oxazepam são mais seguros, justamente porque não produzem metabólicos ativos e são excretados por via renal. E quais as indicações clínicas? Aí são diversas, e uma das coisas que justifica esse uso tão amplo é justamente isso. Transtorno de ansiedade, do sono, coadjuvante transtorno do humor e psicóticos, e algumas fases dos tratamentos das dependências por substâncias. Vamos agora passar para as considerações gerais. O que é que acontece? O sistema nervoso central, ele possui altas concentrações de aminoácidos que se ligam a receptores pós-sinápticos, que são neurotransmissores, excitatórios ou inibitórios, certo? O GABA é o principal aminoácido inibitório, enquanto que o glutamato é o principal excitatório. Eles produzem resposta através de alteração na condutância de um ou mais canais iônicos seletivos. Aí vocês dizem, eita, eu não me lembro mais nada da fisiologia. Mas tá, vamos pincelar um pouco sobre isso. Os neurotransmissores inibitórios podem abrir os canais de potássio, né, ou os canais de cloro, para induzir o efluxo de cálcio ou de potássio ou o influxo de cloro, o que acarreta uma hiperpolarização da membrana. Aí vocês vão lembrar, a partir disso, né, aquela questão da hiperpolarização da membrana. Os neurotransmissores excitatórios podem abrir um canal específico de cátions, como o de sódio, gerando um influxo de sódio e a despolarização da membrana. Aí seria mais o glutamato, certo? Então, aqui só mostrando esse efeito que a gente conversou, né? Uma imagem. E a gente passa a falar especificamente do GABA. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro, como a gente já falou, desempenha um papel regulador importante na redução da atividade de numerosos neurônios. É um dos neurotransmissores essenciais envolvidos na ansiedade e na ação ansiolítica de muitos fármacos. Os benzodiazepínicos intensificam as ações do GABA na amígdala, córtex pré-frontal e na alça córtico estriado talano cortical. Essa alça ela é muito correlacionada à ansiedade, medo, preocupações, certo? Sobre o metabolismo dele, ele é sintetizado a partir do glutamato por meio de ações da enzima ácido glutâmico descarboxilase, também conhecida como GAD. É importante ressaltar que a vitamina B6 é um cofator, né? E é conduzido por transportadores vesiculares de aminoácidos inibitórios, conhecido como VAAT ou VGAT, para dentro das vesículas sinápticas. Sua ação se encerra por dois mecanismos. Temos o GAT pré-sináptico, que é uma bomba de recaptação de GABA, e a GABA transaminase, a GABA-T, que converte o GABA em substância inativa. Sobre os receptores GABAérgicos, até aí a gente pincelou um pouco, né, para vocês relembrarem dessa questão fisiológica do GABA. Existem três tipos principais, GABA-A, B e C. Para os benzodiazepínicos, lembra ali o início da aula, a gente vai se elencar mais no GABA-A, mas vamos pincelar. GABA-A e GABA-C são receptores de canais iônicos controlados por ligantes. Fazem parte de um complexo macromolecular que forma um canal de cloreto inibitório, certo? A gente vai ver isso.
Vários subtipos de receptores de GABA-A são alvos de benzodiazepínicos, hipnóticos sedativos, barbitúricos e álcool. Então é importante lembrar isso. O benzodiazepínico ele compartilha esse receptor com outras substâncias, barbitúricos, álcool, certo? E os papéis dos receptores GABA-C ainda não é tão bem elucidado. O GABA-B, lembra que eu falei, canal iônico, GABA-A e GABA-C. Então, o GABA-B é ligado à proteína G e pode se acoplar a canais de sódio e potássio. Ele é envolvido na dor, na memória, no humor e outras funções do sistema nervoso central. Mas não é a ele que nós vamos nos apegar nessa aula. Nós vamos falar mais do GABA-A. O GABA-A tem subunidades, né? Então, lembra, a gente falou dos receptores GABAérgicos A, B e C. Nós selecionamos o GABA-A e agora nós vamos para as subunidades do GABA-A, que são 5. A subunidade alfa, a subunidade beta, a subunidade gama, sigma, teta, pi, também e essas outras subunidades que são menos estudadas. Mas as 5 subunidades, quando se reúnem, formam um receptor GABA-A intacto com um canal de cloreto no centro. E dependendo da subunidade, a gente vai apresentar certas funções que podem variar significativamente. Nós também vamos ver um pouco sobre isso. Aqui é mostrando para vocês, né, os aminoácidos e as cadeias extracelulares, as regiões transmembrânicas e as alças citoplasmáticas que vão formar as subunidades dos receptores GABA, do tipo A. Lembrar para vocês uma coisa importante. Lembram o que é um receptor alostérico? O que é um modulador alostérico? Então, um modulador alostérico é quando o sítio para os moduladores está em localização diferente do sítio para os neurotransmissores. Lembrar também disso, gente. Existem receptores do tipo A sensíveis aos benzodiazepínicos e outros que são insensíveis aos benzodiazepínicos. Quando eles apresentam as subunidades alfa 4 do tipo 4, alfa do tipo 6, gama do tipo 1 ou sigma, eles são insensíveis aos benzodiazepínicos. E eles provavelmente se ligam ao neuroesteroides de ocorrência natural, bem como ao álcool e anestésicos gerais. Por exemplo, a pregnolona, o DHEA, a DHDOC e o THDOC. Até os nomes são difíceis da gente lembrar, mas principalmente aqui a gente lembra da pregnolona. E aí vão ter várias ações do sistema nervoso central que vão desde situações de inibição de uma resposta neural até em algumas outras áreas cerebrais, um estímulo também. Mas isso é algo mais específico. Dos sensíveis aos benzodiazepínicos, que é o que a gente precisa elencar com mais vigor agora. São necessárias 2 subunidades beta e uma subunidade gama do tipo gama 2 ou gama 3, bem como 2 unidades alfa do subtipo alfa 1, alfa 2 ou alfa 3. São pós-sinápticos e mediam inibição fásica, ocorrendo em surtos de inibição desencadeados por concentração máxima de GABA liberado na sinapse. Então, lembra o que é inibição fásica, gente. Se essa ação ocorrer em neurônios muito ativos na amígdala ou alça do córtex estriado tálamo cortical, ela deve produzir ações ansiolíticas, com redução do medo e preocupação. Isso eu já falei para vocês anteriormente, mas aqui a gente reforça. Então, dos subtipos, nós temos o alfa-1, que é importante na regulação do sono, e são alvos de sedativos hipnóticos, e o alfa-2, importante na regulação da ansiedade, que é principalmente o suposto alvo dos benzodiazepínicos. Então, a gente tem que lembrar, a gente falou o que? O benzodiazepínico, ele tem uma ligação que é muito relacionada aos receptores do tipo GABA, os receptores do tipo GABA do tipo A. Temos as subunidades específicas para eles serem sensíveis ou não. E agora a gente vai ver o que é que ele faz. Ele é um potencializador alostérico. O que é isso? O benzodiazepínico e barbitúrico são moduladores dos receptores GABA-A, que atuam em sítios de ligação alostéricos, aumentando a neurotransmissão GABAérgica. Lembra que eu falei? Receptores moduladores alostéricos ligam-se e produzem uma ação que aumenta a neurotransmissão GABAérgica,
mas que está num sítio de ligação diferente dos neurotransmissores. Então, o GABA sozinho aumenta a frequência de abertura do canal do cloreto em grau limitado. Só que o GABA com um benzodiazepínico, que é um modulador alostérico, aumenta a frequência de abertura do canal do cloreto inibitório na presença de baixas concentrações de GABA. Aumenta a potência aparente do GABA em até 3 vezes. Os benzodiazepínicos são agonistas do sítio modulador alostérico da ligação do GABA. Então, deixa eu tentar explicar isso para vocês. Nós temos aqui o receptor. Então, o GABA se liga e vai fazer a ação dele. Só que quando o GABA se liga e temos um benzodiazepínico num local alostérico, um sítio alostérico do receptor, nós temos a potencialização dessa ligação. Então, com inibição mais potente. E, por exemplo, quando essa inibição mais potente acontece na alça córtico-tálamo estriado cortical, nós, por exemplo, poderemos diminuir a preocupação, medo, ansiedade daquele paciente devido a essa inibição dessa alça, por exemplo, de uma maneira bem didática. E aqui eu pincelo também um pouco sobre o antagonista dos benzodiazepínicos, que é o flumazenil. As ações dos benzodiazepínicos, essencialmente como agonista em seu sítio de alostérico positivo, podem ser revertidas pelo agonista natural, o flumazenil. É um antagonista de ação curta dos benzodiazepínicos administrado por via intravenosa. Podem induzir convulsão ou abstinência nos pacientes dependentes de benzodiazepínicos. Por isso que, quando você vai fazer flumazenil no paciente, é importante ter um benzodiazepínico também por perto, porque em caso de um efeito colateral como convulsão, a gente pode reverter. Então, quando eles são ansiolíticos, então eles podem modular os estímulos excessivos que partem da amígdala durante respostas de medo, como eu falei para vocês, através do aumento das ações inibitórias fásicas dos receptores GABA pós-sinápticos, na amígdala também, e também modulariam expulsos excessivos no córtico estriado tálamo cortical, como eu também já pincelei para vocês. E uma das coisas assim que eu não poderia deixar de citar nessa aula é a questão do uso, tolerância e dependência. A gente sabe que existe um uso deliberado por pessoas com dependência química e existe também um abuso por pessoas que iniciaram o uso da medicação por indicação terapêutica e tornaram esse uso inapropriado. Como assim, professor? O que é que acontece? Existe aquela pessoa, eu quero tomar benzodiazepínico, porque ele já tem uma dependência química e o dependente químico, muitas vezes, ele fica, digamos assim, trocando a substância de dependência. Essa faz um efeito X, mas aí já tem uma certa resistência àquele efeito, ele passa para outra substância. Então, pode acontecer. Da mesma forma que o que é mais frequente é aquela pessoa que começou até por uso, até com indicação terapêutica para um tratamento de ansiedade ou algum outro sintoma e terminou fazendo um uso crônico e inapropriado daquela substância. Do ponto de vista do uso deliberado, ele geralmente inicia-se pelo uso recreacional e muitas vezes é usado com outras substâncias para aumentar o efeito euforizante ou para amenizar o efeito de abstinência de outra droga, como álcool e heroína. Os consumidores com sintomas de ansiedade, abuso de álcool e drogas e transtorno do sono estão mais predispostos a desenvolver essa dependência, certo? Então, como é que a gente deve investigar essas pessoas para saber? Vejam qual foi a motivação do uso. Foi prescrito ou não? Foi indicado? E se é indicado, qual a indicação? Às vezes você é uma ansiedade, você passa uma medicação melhor para isso e a gente consegue, com isso, resolver essa dependência da pessoa. A intensidade do consumo. Há quanto tempo utiliza? Qual é a dose utilizada? Aumenta depois de algum tempo? Qual o máximo que já usou? Já fez uso de outras medicações? Em qual horário? Fora do horário prescrito? Já usou outros tipos de benzodiazepínico além do atual? Então, essas perguntas vão ajudar vocês a elencar melhor o que é que vocês precisam saber quando existe uma dependência de benzodiazepínico. O padrão é divergente, o uso é crônico ou fora da prescrição médica, ou seja, ele já solicitou a receita em diferentes médicos, porque já solicitou a medicação a familiares ou amigos. Então, também é importante vocês fazerem essa pergunta.
Histórico de uso de substância também, né? Então, aí vocês vão investigar quais as substâncias que ele pode ter utilizado. E, além disso, avaliem as comorbidades clínicas, solicitem exames laboratoriais, principalmente função hepática e renal, já que a gente viu a correlação com essas funções, avaliar o suporte social dessa pessoa, avaliar as atividades laborativas do paciente, estratificar pacientes por gravidade e risco. Lembrar da intoxicação aguda. Raramente ela é fatal e geralmente é manejada com medidas de suporte básicas, como repouso, hidratação e prevenção em quedas. Lembrar que ela torna-se mais grave quando os benzodiazepínicos são utilizados em associação a outros depressores, como álcool e opioides. Do manejo, né, basicamente vai ser aquele manejo geral, monitoramento, suporte clínico, suporte da via aérea. Considerar a lavagem, esvaziamento gástrico e carvão ativado, tiamina parenteral quando a pessoa tem uma dependência por álcool. Se for um opiáceo, você pode considerar o antagonista, que é a naloxona, exclusão de outras causas de confusão mental e coma, e flumazenil. Se for fazer flumazenil, infusão lenta de 1 a 2 miligramas várias vezes, com intervalos de 1 a 2 horas, conforme a necessidade. Tomar esse cuidado com o flumazenil, que a gente já elencou lá atrás. E aqui eu trago para vocês terem uma noção da questão da equivalência. Eu vou escolher o uso de um benzodiazepínico, professor. E aí, como é que eu vou escolher? Eu diria a vocês que escolham pelo perfil de segurança daquele benzodiazepínico e pela meia-vida e a potência, né? A depender do qual o efeito que vocês querem. Então, lembrar que o clonazepam e o diazepam são de meia-vida mais prolongada, o alprazolam intermediário, flurazepam, lorazepam já mais curto e o bromazepam de intermediário também. Aqui não está o estazolam, mas que tem uma meia-vida também em torno de 8 horas, e também o midazolam, que tem uma meia-vida mais curta. Então, dos efeitos colaterais principais, o que é que nós temos? A sonolência, a piora da coordenação motora, a amnésia anterógrada, tontura, zumbidos, perda de equilíbrio, agressividade de desinibição e embotamento afetivo. Aqui o que eu chamo mais a atenção para vocês é um efeito bem interessante, que é essa de desinibição, que é o contrário do que é esperado, mas em algumas pessoas pode ter um efeito paradoxal, o benzodiazepínico, e ser um pouco euforizante. Isso não é uma coisa tão rara, mas que pode sim vocês encontrarem e ser algo que cause muita preocupação por parte dos pacientes e por parte de vocês, enquanto clínicos também. Então, é bom saber que existe. E das situações especiais, o que é que eu vou fazer, professor? Quando tiver uma comorbidade, uma gestante, um idoso, e eu precisar usar benzodiazepínico. Então, vamos falar sobre isso. No caso das gestantes, não existem estudos que determinem a segurança do uso de benzodiazepínico durante a gestação. Alguns mostraram evidências de associação com malformações congênitas, em especial a presença de fenda palatina. O clordiazepox pode estar associado com malformações cardíacas, o bromazepam com anomalias do trato digestivo, o lorazepam com o risco de atresia anal no feto. Todavia, o aumento de risco de desenvolver alguma anomalia é menor do que 1%, certo? Então, assim, em resumo, se a gestante necessitar de algum benzodiazepínico no primeiro trimestre, dê preferência ao diazepam e procure evitar o clonazepam e o lorazepam. Deve atentar também que dose de diazepam por um período prolongado pode desencadear no recém-nascido hipotonia muscular, baixa escória diápica, hipotermia, dificuldade de sucção e depressão neurológica, além de sintomas de abstinência da medicação. Durante a lactação, também se preconiza evitar benzodiazepina. Por quê? Porque podem ser detectados no leite materno. E quando eu falo em idosos? A Sociedade Americana de Geriatria contraindica o uso de benzodiazepínico em pessoas com mais de 65 anos. Por quê? Porque está associado a maior risco de prejuízo cognitivo, delírio, fraturas, devido a queda e acidente de trânsito. Em algumas situações, como tratamento de convulsões de abstinência alcoólica, em casos específicos do tratamento do sono e ansiedade, recomenda-se sim, mas dá preferência a benzodiazepínico de ação mais prolongada.
E o que é que acontece? A alteração da metabolização hepática, a gente falou isso lá nos primeiros slides, né? Com a medicação no organismo, pode intensificar os efeitos e para-efeitos e, com isso, aumentar o risco de intoxicação. Então, lembrar do lorazepam e oxazepam, que são mais seguros nessa população. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas. E eu deixo aqui meus contatos para vocês, para caso vocês necessitem ou queiram trocar uma ideia sobre isso. Agradeço novamente aos ligantes pela disponibilidade, pelo convite, e estou à disposição de vocês. Um abraço a todos, tudo de bom.